Howdy, man. Tu falava bastante sobre essa passagem da infância para a adolescência, né? Sobre os conflitos da adolescência e todos esses medos, anseios, modos de lidar com a ansiedade, que também naquela época era uma ansiedade que era considerada até frescura, né? Eu Uhum. queria começar, então, te perguntando como é que foi esse processo de escrita, de reviver essas memórias também, quanto tempo tu levou para escrever, mas principalmente como é que Sim. foi voltar no passado, trazer essas memórias à tona. Uhum. Bom, primeiro, obrigada de verdade por ter lido e se envolvido e dito essas coisas. Fico muito feliz, assim, quando o livro toca de alguma forma as pessoas, né? Esse livro, ele foi um convite do meu editor, do Gustavo, lá da Dublinense, para escrever um livro. E, e eu falei para ele que eu tinha alguma coisa começada do ponto de vista de uma criança, né? E que era meio autoficcional. Daí ele se interessou, achou legal. E um tema que eu gosto bastante de trabalhar dentro dessa ideia de infância e adolescência é a ansiedade, assim, tanto o formiguinhas quanto o controle, eu acho que passam um pouco, né, passam um pouco nesse tema, assim. Ansiedade, não só ansiedade, mas também construção de sentimentos mais complexos, assim, né, por crianças, porque eu acho que tem uma chave aí do livro que talvez seja aí que tenha se reconhecido, que é um pouco essa ideia de se repensar, assim, tem o convite da memória, né? Porque ele começa te convidando a se lembrar, né? Lembrar da gente mesmo, né? Então aí eu acho que talvez a pessoa que está lendo, ela se sinta convidada também a fazer o mesmo, né? E talvez ir para esses lugares de memória em que algum conflito de sentimento tenha aparecido, né? E ali, para mim, foi interessante revisitar esses dois episódios que foram reais mesmo, né? O episódio que a minha mãe me esquece na escola. E aí já tinha um histórico de ansiedade, já tinha um histórico da gente ter se mudado e eu ter que morar com os meus avós. Tinha tem várias coisas, assim, né? Desse período aí. Então não foi um episódio isolado, né? Foi uma coisa que cresceu ali naquele momento. E o outro foi do meu pai ter sido roubado, né, no ônibus, voltando para casa do trabalho um dia. E eu lembro que meus pais não tinham conta, não tinham dinheiro no banco, sabe? Não tinha mais nada. Então, se ele foi roubado no dia que ele recebeu o salário, a gente ia ficar o mês sem dinheiro. Então eu lembro que foram dois momentos assim que eu fiquei me questionando, né? Do tipo, meu Deus, o que que aconteceu, né? Por que que minha mãe não tá aqui? E aí eu fiquei, né, fiquei tentando elaborar isso naquele momento, né? E isso de como é que a gente vai passar o mês sem dinheiro. E isso para uma pessoa de, sei lá, no primeiro episódio, assim, 8 9 no segundo 10 11 12 é complicado, é complexo, né? E os adultos estão lá tentando resolver os problemas deles e a gente também tá. Nesse momento ali, eu também estava tentando pensar como é que eu ia me encaixar nessa configuração. Então, várias coisas dali do episódio são ficcionais, mas o disparador, digamos assim, para as duas histórias são reais. Sim. E quanto tempo tu levou para escrever? Ah, sim. Esse livro, olha, eu tinha alguma coisa da primeira parte da história e a ideia de ser para o meu pai e para minha mãe, quando o Gustavo me convidou. Eu tinha isso. Eu acho que eu levei, sei lá, uns mesezinhos para escrever. E aí, depois do convite, acho que em torno de um ano, por aí. Esse livro foi um livro que eu escrevi mais rápido, bem mais rápido do que os outros, assim. Acho que dá para dizer que foi um ano, um ano e pouquinho. Uhum. Sabe que eu tinha pegado umas tirinhas para ir colando no livro enquanto eu ia lendo para destacar coisas importantes, né? Tá até aqui cheio de tirinhas. E aí, logo na primeira linha do livro, eu já destaquei uma tirinha, assim, foi muito rápido, logo na primeira página. Que é aquele momento que fala, eu acho que lembrar da gente anos antes é um ótimo exercício para se compreender no agora, né? Que Uhum, também é dito no final do livro, ali, num dos últimos uhum. diálogos, também é repetida essa frase. Eu queria te perguntar, então, quem é a Natália hoje, depois de escrever esse livro, e em que aspectos tu ainda te identifica com a Natália daquela época? Como que foi esse processo de autoconhecimento? Uhum.
É complexa essa pergunta e excelente. Acho que a Natália hoje ainda tento, apesar de saber bastante quem é, ainda tenta se descobrir. Acho que isso é uma coisa, assim. A Natália é uma escritora, uma pesquisadora, é uma pessoa que está aí no corre da vida também, dos trabalhos. E eu acho que talvez um pouco dessa ansiedade ainda reverbera em mim, mas talvez mais do que a ansiedade que reverbera, talvez esse apreço por tentar compreender e dar forma para alguns sentimentos, assim, forma escrita mesmo, né? Talvez isso seja alguma coisa que tenha me acompanhado, assim, tentar compreender isso, não com palavras banais, assim, mas tentar sentir isso, esses sentimentos, de se relacionar com os outros mesmo, né? De tentar compreender o outro, mas se compreender. Talvez essa seja uma busca para a vida, assim. E foi fácil, assim, escolher quais momentos que teus pais viveram, tu queria colocar no livro, tu ficou em dúvida entre algum outro, como é que foi? Uhum. Eu acho que foi bem fácil, na verdade, porque eu sempre quis escrever sobre esses dois assuntos, assim, sempre foram cenas que tiveram na minha cabeça. Porque, por exemplo, essa cena, tem uma cena em que a personagem, Natália, tá jogando cascalho na cabeça, né? E essa é uma cena que realmente aconteceu, eu me lembro, assim, dela, e me lembro da angústia que eu sentia de tentar externar alguma coisa que eu estava sentindo e ela parecer isso, né? E que depois vai reverberar em várias imagens no livro, né? Que parecia uma relíquia, uma coisa velha, uma criança empoeirada, uma pessoa esquecida, né? Eu acho que essa cena é uma cena que eu queria construir em torno dela, então foi bem fácil, assim, escolher. A do meu pai, eu acho que foi um pouco consequência, assim, como eu queria escolher um episódio um pouco afastado, mas ainda não totalmente na adolescência, queria ainda uma coisa infantil, assim, que se resolvesse, o pré-adolescente, assim, que ali 11, 12 anos, né? E, e eu lembro que esse episódio também foi muito marcante na minha vida, assim, então não foi difícil escolher pelo episódio, pensando no que eu queria escrever, assim. Uhum. E por ser uma obra, né, autoficção, né, que mistura ficção e realidade, eu queria que contasse um pouco sobre essa tua escolha em fazer essa mistura. Uhum. Ó, tem uma coisa que eu acho que me foi roubada e que às vezes é roubado da gente que escreve com um adjetivo. Já vou explicar. Por exemplo, quando eu escrevi o Amora, as pessoas vinham me perguntar muito, depois que o Amora ganhou alguma notoriedade, se aquelas histórias eram sobre mim, porque como as personagens eram lésbicas, e eu também me identifico como lésbica, então as pessoas faziam essa conexão, então é sobre você, né? Porque parece que só quem pode escrever é um homem branco hétero cis. No momento que a nossa literatura é adjetivada como literatura lésbica, literatura LGBT, literatura negra, literatura qualquer coisa, parece que é sempre um relato identitário. E isso me irrita profundamente, porque não é porque um homem branco hétero cis também é um relato identitário, isso também é uma marca de identidade, né? Me irrita profundamente que as coisas universais fiquem, ou ficassem pelo menos, né, mais centralizadas nessas marcas identitárias de homem branco hétero cis e que as nossas ficassem como relatos, né? Como uma literatura adjetivada. Então eu sempre dizia quando eu dava entrevista para a Amora que nada daquilo era real, que era tudo assim, era tudo ficção, que eu tinha ficcionalizado tudo e que era um trabalho de ficção mesmo, né? Só que isso também me roubava um dos meus processos, que é realmente usar as minhas coisas, que eu acho que todo escritor, escritora, toda pessoa que escreve, ela usa de si, né? Ela escreve atravessada pelas suas vivências, né? Independente da sua identidade, eu acho que a gente escreve atravessado pelas nossas vivências. Então, nesse sentido, eu acho que escolher fazer uma autoficção foi um pouco me dar a chance de, de fazer isso
de verdade agora e poder dizer que é isso e ser e as pessoas saberem que não é uma autobiografia, né? É uma autoficção. E ainda que fosse uma autobiografia, biografias também são histórias, né, elaboradas. Então acho que foi um pouco para tentar fazer esse exercício assim de me colocar ali de modo mais honesto não, mas assim mais direto talvez. Sim. E no início falou, né, que já estava querendo escrever sobre criança. Esse exercício, assim, sempre foi muito presente na sua vida, assim, de recordações da infância e da pré-adolescência? Muito, 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 muito. Eu acho que isso é um tema que me acompanha, assim. Por exemplo, no meu primeiro livro, né, no livro que eu publiquei primeiro, que é o Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, eu tenho um conto lá que é o Formiguinhas, que é o livro que eu adaptei para que saiu como literatura infantil pela FTD, né? Então eu tenho um pouco essa vontade assim de explorar esse ponto de vista, né? Um ponto de vista infantil, a construção de personagens infantis, a construção de psiques infantis, né? De sentimentos. Tenho vontade de trabalhar isso nessa perspectiva acho que desde que comecei a pensar em literatura. Então é uma coisa que me acompanha. E trabalhar com memória nesse sentido, né? Com repensar a gente, eu acho que dá esse mergulho, como eu falo, né, no início do livro, assim, né, eu acho que é um excelente exercício de verdade, assim, como escritora, pensar nessas, enfim, nesses caminhos, né, que a gente traça e retraça, assim. Uhum. Outra coisa também que pelo menos da minha parte, me identifiquei é porque no livro, porque a gente sempre tem um dia péssimo. Todo mundo já teve um péssimo dia e traz esse dia na memória. E aí, inclusive, tem um trecho ali do livro que eu também destaquei, que foi um senhor que falou para sua mãe, assim, às vezes é bom a gente fazer uma coisa diferente para se distrair da mesmice da vida. E às vezes é bom o acontecimento, né? Essa frase faz a gente refletir na leitura como cada momento contribui para a nossa existência de hoje, né? E, É, sim, e também falam ali dos péssimos dias do teu pai e da tua mãe, né? Mas eu também queria te perguntar assim, se aqueles dias também foram péssimos para ti, ou se teria algum péssimo dia na tua vida que tu poderia contar também, compartilhar. eu acho que justamente essa é a brincadeira, né? Porque, sim, foram péssimos dias para os adultos ali que me cuidavam, né? Meu pai e minha mãe. Mas, obviamente, que esses péssimos dias para eles acabaram sendo péssimos dias para mim, né? Para a personagem ali, né? Porque precisei lidar com algumas coisas ali que não estava preparada. Mas a vida é isso, né? A gente vai aprendendo, lidando com essas coisas. E eu até vou citar um dia que foi bonito e que foi péssimo, que eu acho que foram eu acho que esse livro é sobre isso, assim, é um péssimo dia, mas também é o dia que ela tem uma conversa, é o dia que ela descobre a fragilidade da mãe, é o dia que ela tem uma conversa com o irmão, é o dia que ela se apaixona, então é um péssimo dia, mas é meio que um doce amargo, assim, né, pensando, assim, nessa coisa desse movimento, assim, de se apaixonar pela vida e pelas coisas. Daí eu me lembrei de uma coisa que está fazendo 5 anos, fez 5 anos esse fim de semana, que o Ponto do Amora caiu no Enem, né? O Vó, a Senhora Lésbica caiu no Enem em 2018. E esse dia, para mim, foi um dia maravilhoso, mas foi um péssimo dia também. Porque ao passo que eu recebi muita, muita marcação e coisa legal, e ter mais de 5 milhões de pessoas lendo um trecho do meu livro, que eu considero sendo assim o meu maior prêmio, talvez, assim, ter caído no Enem, porque 5 milhões de leitores, né, nessa perspectiva é muito, assim, é uma coisa muito Uhum, importante. sim. Porém, eu também recebi um monte de discurso de ódio, recebi ameaça de morte, recebi um monte de absurdos, assim, aconteceram na sequência desses dias, assim, porque também estava ali, né, era uma coisa de governo Bolsonaro, enfim, tinha várias escaladas da campanha, acho que ele já tinha, não me lembro se já tinha acontecido a eleição ou não, mas foi muito ruim, assim, eu lembro que foi bom, mas essas coisas um pouco ofuscaram a minha felicidade ali naquele dia. Uhum.
E como que tu lidou com isso? Eu, eu já não estava muito legal, porque foi uma época que eu escrevia para o jornal, escrevia para o Pioneiro, né, que é do grupo RBS, e cobria as férias na ZH. Mas eu escrevia crônicas e comecei a receber muita coisa já nas crônicas, assim, de ameaça e tal, e retaliação. Então eu já não vinha muito legal, assim, e quando aconteceu esse boom do Enem, eu fiquei com muito medo de que viesse alguma coisa maior. E de fato, um jornalista da Jovem Pan fez um vídeo lá, mas ele foi tão incompetente que ele não soube nem dizer meu nome, nem o nome do livro. Então as pessoas não conseguiram chegar. Mas como eu lidei, eu um pouco saí das redes sociais por um período, naquele momento, assim, acho que eu postei o ponto e dei um tempo. E fui buscar ajuda mesmo psicológica, assim, porque fácil não foi. Fui para psicólogo, essas coisas. Sim. E esses ataques, eles costumam acontecer com frequência ou é só assim quando tem um boom de acessos em alguma obra, em algum trecho? Olha, eu não sou muito atacada, não, assim, mas nesta época eu acho que foi bem emblemático, porque foi bem na época de. Essa final de 2017, que teve fechamento da Queer Museum, surgimento do 2016, assim, o MBL estava bem forte pautando essas coisas, né, contra gays, contra a arte, contra a literatura. Então, nesse momento, que acho que foi 2017, 2018, teve muita coisa, muito ataque, mas eu não costumo receber tanto hate assim nas redes, não. Foi bem localizado ali, para ver como essa doença do bolsonarismo causou coisas mesmo. Uhum. E voltando então um pouco ao livro ali, né? Tu comentou muito sobre a relação com teus pais nesse livro. Queria te perguntar se sentia vontade de dizer como é que é a relação com eles hoje e com teu irmão também. Ó, quem ficou mais triste com esse livro foi a minha irmã, que não aparece muito no livro. Ah, Ela, ela falou assim, tem poxa, mais depois então. Tinha ela mais vai uma ter, vai ter que irmã. fazer, vai ter que fazer uma. É, porque no livro a minha mãe tá grávida, né? E é Ah, dela. Aí ela falou, vai ter que fazer uma continuação para falar de mim. Aí eu falei, vai ser um ótimo dia daí. Eu falei pra ela. sim. Mas a gente a gente é uma família que se dá super bem. Meus pais são separados há muitos anos, como a dica colhe no livro, né? Mas eles são amigos e eles moram longe, assim, um do outro, né? Minha mãe mora em Santa Catarina e eu os vejo pouco, assim, né? Agora até quinta-feira tem o lançamento do livro em Caxias do Sul e minha mãe foi para lá, meu pai mora lá, então vou ver os dois. Mas a gente tem uma relação muito boa. Tô curiosa para saber como vai ser a reação deles ao ler os livros, o livro, porque eles geralmente leem as minhas coisas. Eu ia te perguntar se eles já tinham lido e qual que tinha sido a Não, não, reação deles. não leram ainda. Tô curiosa assim para saber o que eles vão achar. Acho que esse é o único livro, como é mais pessoal, assim, né? Talvez seja o livro que eu tenho mais alguma expectativa ou receio assim do que eles vão achar. Sim. Eu estou esperando então o lançamento do livro há um mês, né, mais ou menos, aqui em Porto Alegre, foi na Livraria Paralelo 30. Como é que está sendo a recepção, né, do público com essa tua nova obra? Tem sido muito boa. Saiu em algum listão da 451, eu acho que é uma revista bem respeitada, saiu no listão. Teve algumas notas, teve resenhas de blogs e YouTube, assim, essas resenhas. Tenho recebido bastante mensagem de leitores e leitoras, assim, falando como se identificaram, como foi uma leitura gostosa, ou como foi uma leitura para sair da ressaca literária, ou uma leitura assim, nossa, você estava estudando, daí peguei teu livro para ler e consegui ler, foi ótimo. Então tem sido a resposta da fanbase de leitores, assim, tem sido muito boa. Eu estou bem contente, assim. E agora, enfim, tem um evento na Feira do Livro agora, né, no dia 7, e bastante gente está dizendo que vai, então acho que vai ser legal, assim, um outro momento também com as pessoas já tendo talvez lido, né? Sim, sim. Tomara que apareça bastante gente lá. É. Eram essas as perguntas que eu separei. Queria te agradecer de novo, por ter aceitado e por ter falado um pouco desse teu trabalho novo.
Eu espero que tenha bastante sucesso também, muitas vendas. Obrigada. E se tiver mais alguma questão importante assim, sobre a obra, sobre o lançamento, fica à vontade também para falar. Acho que foi bom, foram ótimas as perguntas, gostei de ter respondido. E é isso. Obrigada também pela leitura, pela atenção. Que bom poder falar com o jornal. Howdy, man.